amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui eu, professora Carol, o nosso intérprete Val, para mais uma aula de retomadas do 7º ano. Hoje a gente vai retomar um grupo bem extenso, que é o grupo dos artrópodes. A gente já falou em várias aulas sobre eles, inclusive na Semana do Conhecimento, e agora a gente vai retomar as características desses animais. Então, antes de começar, temos ali os insetos da vida de insetos dizendo para você se dedicar, se esforcem, assistam às aulas, façam as atividades que vocês precisam. Lá no Classroom tem o link número 1 na aula de hoje. Depois que essa aula terminar, corre lá, resolve os exercícios para validar a sua frequência. O ano está acabando, mas você precisa lembrar de validar a sua frequência todos os dias. Você que não tem acesso ao Class, vá até a escola e entregue suas atividades para esse ano ser finalizado. Tem data certa, então cumpra esses prazos, porque a gente não quer ficar até dia 25 de dezembro recebendo atividade, não é mesmo? Então, vamos se dedicar. O objetivo de hoje, então, é retomar todas as características e os representantes do grupo dos artrópodes. Temos o Flick, uma formiguinha aventureira, para nos ajudar neste caminho de hoje. Tudo que for importante, anote no seu caderno para você não esquecer. Então, começando a aula de hoje, a gente vai falar da característica desse grupo, que é a característica principal. Todos os artrópodes têm um esqueleto externo, que a gente chama de exoesqueleto. Esse esqueleto ele serve para impedir que o animal perca a água do corpo e para proteger esse animal, para revestir o corpo dele. Então nós temos aqui um grilo deixando o esqueleto dele para fora para que ele possa crescer. Esse processo de trocar o esqueleto dele, a gente chama de muda ou ecdise. Ele faz isso para poder aumentar o tamanho dele de tempos em tempos. E aí, essa casca de fora, que é o esqueleto, ele não usa mais. Quando ele troca essa pele, o corpo dele fica bem fino, bem sensível. Então ele precisa ser mais cuidadoso nas suas atitudes, porque aí ele vai estar mais vulnerável. E depois esse esqueleto volta a ficar rígido e ele troca de novo. Então ele passa a vida dele fazendo ecdises. Anota esse nome que é importante. Além disso, os artrópodes têm apêndices articulados. Esses apêndices articulados podem ser as patas, no qual eles vão usar para se locomover, ou podem ser os apêndices que eles usam para se alimentar, que a gente já viu que eles têm tipos de alimentações diferentes. Esses apêndices, eles podem ser protegidos por músculos. E o esqueleto que está fora do corpo deles ajuda a segurar esses músculos. Então, é toda uma máquina complexa o corpinho desses animais. Além disso, eles têm partes do corpo diferentes. Dependendo do grupo que o animal pertencer, ele vai ter essas divisões. Mas geralmente eles vão ter cabeça, tórax e abdômen. Em alguns casos, a cabeça e o tórax se unem e formam o cefalotórax. E aí o abdômen é a porção final do corpo do animal. Então olha que legal essa classificação deles pelas partes do corpo. Além disso, alguns artrópodes, boa parte deles, tem a capacidade de voar, e isso faz com que eles consigam atingir espaços e ambientes que outros animais não conseguem e que eles possam ajudar no meio ambiente com coisas que outros animais não podem. Eles são muito importantes no ecossistema porque eles podem ajudar na polinização, na dispersão de sementes, de pólen, de várias coisas que são incluídas no ecossistema onde eles estão. Então, uma importância bem grande desse grupo. Chegamos ao primeiro quiz de hoje e ele quer saber qual estrutura abaixo é comum a todos os animais artrópodes. Nós temos na letra A, antenas, na letra B, asas, na letra C, exoesqueleto e na letra D, quelíceras. Pensa aí e daqui a pouquinho a gente volta para descobrir qual é a resposta certa.
Voltamos e a resposta desse exercício é a característica que todos os artrópodes compartilham. Alternativa C, exoesqueleto, aquele esqueleto de fora do corpo deles. Continuando, agora a gente vai falar da fisiologia desses animais. Quando a gente fala de digestão e circulação desses artrópodes, o sistema digestório deles vai ser completo. Então eu trouxe aqui para vocês, ó, circulado de vermelho, todos os órgãos que fazem parte do sistema digestório dos artrópodes. Todos eles vão ter esses órgãos. É uma digestão extracelular, então que acontece fora das células deles, acontece dentro dos órgãos. E a circulação, ela é aberta. Então a hemolinfa, ela sai de dentro do coração e vai pelos vasos até entrar dentro das células. Não tem um sistema onde ela fica indo e voltando. Ela sai do coração e vai direto para onde ela tem que ir. Então, sistema digestório completo, circulação aberta. Quando a gente fala de sistema nervoso desses animais, é um sistema nervoso ganglionar. Então aqui, ó, de verde, a gente tem os gânglios nervosos deles circulados, que estão espalhados pelo corpo do animal para desenvolver as funções que ele precisa. O sistema excretor deles pode ser diferente, mas a maioria dos artrópodes vão ter túbulos de Malpighi, que são essas estruturas aqui, ó, que está mostrando para vocês de amarelinho. Tem tipos de excreção realizadas por glândulas antenais, lá das anteninhas, e glândulas coxais. Mas nem todos os artrópodes apresentam isso. Então, ficamos apenas com túbulos de Malpighi para vocês não esquecerem. A respiração desses animais pode ser de duas formas. Pode ser branquial, através de brânquias, e quem tem brânquias são animais aquáticos, ou pode ser traqueal, dos animais que não são aquáticos. A gente pode encontrar ainda algumas outras variações, mas vamos se ater a essas duas, para que vocês se lembrem depois. Respiração traqueal e branquial. A reprodução desses animais vai ser uma reprodução sexuada. Então vai ter o macho e vai ter a fêmea para realizar. E a fecundação pode ser interna, dentro do corpo, ou externa, fora do corpo. E aí a gente tem alguns tipos de diferenças no desenvolvimento. Quais são elas? Dentro dos grupos, a gente vai ver essas diferenças de cada grupo em particular. Nós temos como grupos de artrópodes os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. Vamos falar de cada um devagar, para relembrar tudo. Os insetos, eles têm um par de antenas, então, característica de inseto. Um par de olhos, e esses olhos podem ser múltiplos. Então, olhos de mosca são aqueles olhos grandões com vários micro-olhos dentro. E apêndices que se relacionam à alimentação, que a gente vai chamar de peças bucais. Então, a gente tem a formiga aqui, ó, para mostrar para vocês o apêndice bucal dela e o único par de antena que ela tem, além de um par de olhos. Todo inseto tem 3 pares de pernas. É característica de inseto. A gente até fez uma piadinha na aula de aracnídeos sobre isso. Se você não viu, corre lá e assiste que está imperdível. Eles também têm 1, 2 ou nenhum par de asas. Então a gente tem aqui, ó, representantes com nenhum, com 2 e com um par de asas para mostrar para vocês que é uma característica dos insetos, que é um grupo bem diversificado. Os insetos, eles podem se reproduzir de forma sexuada com uma fecundação interna. E aí o desenvolvimento deles pode ser de forma direta, quando o animal nasce diretamente do ovo igual ao adulto, só que num tamanho pequenininho. Ou pode ser um desenvolvimento indireto, quando o animal coloca seus ovos, desses ovos nasce uma pequena larva que passa por uma metamorfose e vira uma pupa. E aí essa pupa vai sofrer outra metamorfose e vai se tornar o animal adulto. Então, o desenvolvimento indireto é quando tem metamorfose do animal, tipo a borboleta. E o desenvolvimento direto é aquele que o animal é igual desde que nasceu. E agora temos um quiz sobre tudo isso. Os artrópodes, que apresentam um corpo marcadamente dividido com cabeça, tórax e abdômen, apresentando 3 pares de apêndices locomotores, são de qual grupo? Letra A, quilópoda.
Letra B, aracnida. Letra C, crustácea. E letra D, insecta. Qual grupo esses animais pertencem? Pensa aí, a gente já volta. Voltamos, galerinha. E esses animais que têm 3 pares de apêndices locomotores fazem parte de um grupo específico, que é o grupo dos insetos, que a gente também pode chamar de insecta. A alternativa D é a correta. Continuando, agora a gente vai tentar lembrar quem são os quilópodes e quem são os diplópodes. Esses animais, eles têm o corpo alongado, então eles são um pouco diferentes dos outros artrópodes. E o corpo deles é dividido em cabeça e tronco, então é diferente daquela classificação que a gente falou lá no comecinho. A diferença deles é que eles têm um par de antenas lá na cabeça e eles têm ocelos, que são olhos bem simples, já que esses animais vivem em lugares sombreados, embaixo de folhas, dentro de troncos. Então, eles não têm necessidade de ter uma visão muito bem desenvolvida. Eles têm outros sentidos bem desenvolvidos. E aí, a gente tem aqui um órgão inoculador de veneno, porque esses animais também podem produzir algum tipo de veneno. Eles são perigosos. Além disso, para a gente relembrar quem são eles. No grupo dos quilópodes, nós temos as lacraias e as centopeias. As lacraias é que tem esse veneno e que é perigoso pra gente, que a gente não pode ficar brincando com isso, senão você precisa ir pro hospital, tomar algum tipo de medicamento para reverter essa situação. Esses animais do grupo dos quilópodes, eles têm um par de perna a cada segmento do corpo deles. E isso é o que vai diferenciar eles do outro grupo, que é o grupo dos diplópodes, que é o grupo onde a gente encontra o piolho de cobra, o gongolô e o emboá. São animais que vão ter o corpo alongado também, vão ter uma cabeça, e durante o o espaço do corpo deles, eles têm 2 pares de pernas a cada segmentozinho aqui, ó. Então no GIF vocês conseguem ver bem a diferença de quilópode, que tem um par de perna a cada parte do corpo, de diplópode, que tem 2 pares de perna a cada parte do corpo. Beleza? Continuando, nós vamos falar de aracnídeos. Esses animais, eles são bem peculiares e eles têm características que são um pouco perigosas também. Nós temos nesse grupo as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Quais são as características dos aracnídeos? Vamos analisar agora.
eles têm 4 pares de perna, diferente dos insetos, que tinham 3, e dos quilópodes e diplópodes, que tinham muitas. Eles têm um par de quelícera, que é um tipo de apêndice que eles têm aqui no meiozinho, perto da boca, que é relacionado com a captura de alimentos. E eles também têm um par de pedipalpos, que são esses apêndices que estão se movimentando ali no GIF, que eles podem usar para várias coisas. Então, ter pedipalpo, ter quelícera e ter 4 pares de patas é uma característica de todos esses animais do grupo dos aracnídeos. Beleza? Continuando, a gente vai falar de outras coisas que alguns aracnídeos têm. Aranhas e escorpiões, eles podem produzir substâncias tóxicas e quando eles conseguem inocular isso em alguém, quando eles conseguem picar a pessoa e injetar esse veneno, essa substância, a gente chama isso de peçonha. E esses animais, então, são animais peçonhentos. As aranhas vão usar as quelíceras delas para poder picar e injetar isso daí. Já os escorpiões, eles usam esse tipo de aguilhão ou telson, que é esse espinhozinho que tem lá no final do corpo deles, na ponta da cauda. As aranhas também têm a capacidade de fazer teias. E elas usam isso como moradia, como captura de alimentos. E o que faz a teia da aranha? São as glândulas fiandeiras. São glândulas que produzem dentro do corpo dela essa substância que faz as teias diferentes. E são substâncias muito fortes, porque as teias das aranhas, elas conseguem suportar pesos muito maiores do que o corpo dela. É como se fosse uma produção de aço dentro do bicho. Então, são características poderosas dos aracnídeos. Além disso, nós temos os crustáceos, sendo que a maioria deles é aquática. Nós temos as lagostas, os siris, os caranguejos, os camarões e o único representante desse grupo que não é aquático é o tatuzinho de jardim, o tatu-bolinha. Esses animais têm o que em comum, além de serem artrópodes? Eles têm o corpo dividido em cefalotórax, que é a parte de cima, e abdômen, que é a parte de baixo. Eles vão ter 5 ou mais pares de apêndices, então são muitos apêndices que esses animais também apresentam. E eles têm 2 pares de antena, diferente de inseto, que tinha um par de antena, e de quilópode e diplópode, que também tinha só um. Então, outra coisa que você pode usar para caracterizar esses animais. Além disso, quando a gente fala de reprodução dos crustáceos, algumas espécies podem guardar os ovos dentro do corpo deles. Então, quando a gente vê um siri ou um caranguejo, a fêmea tem uma bolsinha que ela abre e fecha debaixo da barriga. E ela guarda os ovos ali dentro, ela incuba esses ovos e quando eles eclodem, que nascem os crustáceos pequenininhos, eles são semelhantes aos adultos. Então, são mini caranguejinhos que saem desses ovinhos que estão na barriga da fêmea. Na maioria das vezes, os ovos podem eclodir larvas e tem aquela questão de metamorfose que a gente viu lá no grupo dos insetos. Mas tem alguns casos que também tem um desenvolvimento direto. Então, olha quanta coisa legal desses grupos que a gente vem estudando desde o começo do reino animal. Agora a gente chega no último quiz dessa aula, gente. Determine a alternativa que indica um crustáceo, um aracnídeo e um inseto, nessa ordem. Então, a gente tem na letra A um camarão, uma pulga e uma aranha. Na letra B, uma traça, um siri e uma lagosta. Na letra C, a gente tem lacraia, pulga e carrapato. E na última alternativa, a letra D, nós temos lagosta, escorpião e abelha. Então, analise as alternativas e me diz qual delas é a correta. Daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos! E agora você vai me dizer qual das alternativas tem a representação do nome, primeiro, de um crustáceo, depois, de um aracnídeo e, por último, de um inseto. Na alternativa da letra A, começa com camarão. Camarão é crustáceo, então pode ser. O segundo é a pulga. Pulga é um inseto, então não é letra A. Na letra B, começa com traça. Traça é um inseto, então não é. Na letra C, a gente começa com lacraia. Lacraia também não é um crustáceo. Então, a única alternativa que poderia ser a correta é a letra D, pois lagostas são crustáceos, escorpiões são aracnídeos e abelhas são insetos. Então, hoje a gente conseguiu retomar todas essas características desses grupos. Se você ficou curioso, quer ver mais alguma coisa, volta e assiste as outras aulas, e aí tem muito mais informação para você lá. Chegamos agora, neste momento, com o nosso Butterfree, para dizer para vocês, continuem se cuidando, usem máscara, álcool em gel, distanciamento, é muito importante, fiquem em casa, eu sei que dá vontade de sair, mas não façam isso. Tenham uma rotina saudável com a família de vocês, conversem, ajudem em casa, tenham uma alimentação regrada, não fiquem comendo qualquer coisa, tomem bastante água nesse calor, a gente precisa, e cuidem da nossa água, tá acabando, gente. A gente está num período de seca. Então, take care, se cuidem. Thank you, muito obrigada por estarem conosco nessa aula. E a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!